Gente, hoje, basicamente, o que é que a gente quer ver? Fechar datas e dar mais uma aula de capacitação sobre a ONU. Certo? É basicamente o que a gente vai fazer hoje. O tema da aula de hoje, aula não, capacitação, né? Fica mais bonitinho falar capacitação. É ONU. Boa tarde, João Pedro. A gente vai falar sobre ONU. E a gente também vai definir algumas pré-datas, algumas coisas. Deixa eu dar. Primeiro, vou falar, eu disse que ia inclusive pedir para os alunos veteranos estarem presentes, né? Estão chegando aos poucos. Hoje, basicamente, a gente vai falar, assim, definir uma pré-data para nosso debate e para nossa simulação. A simulação vai ser oficialmente vinculada à Acnur, que é um desafio da Acnur. Nesse desafio da Acnur, a gente tem que cadastrar o evento junto à Acnur, tem que ser um cadastro, tem que ser feito 6 semanas de antecedência antes do evento, ou seja, se eu fizesse final de semana, tem que ser daqui a 6 semanas, ou seja, pode ser para o final de abril, começo de maio, tá certo? A gente também vai fazer o debate. O que seria o ideal? O ideal, a gente vai ter um congresso de direito, não sei se vocês estão sabendo, é aberto a outros cursos também. A gente vai ter um congresso em maio, inclusive eu sou da comissão organizadora. Esse congresso vai permitir a apresentação de eventos, vai ter publicação, tá, de artigos, de resumos, etc. E a gente não pode coincidir com o congresso. Até porque eu sou organizador, né? Como é que eu fico em dois lugares ao mesmo tempo? E provavelmente muitos de vocês vão querer participar, não só alunos do curso de Direito, mas de outros cursos também, porque a gente vai aceitar trabalhos em várias áreas, né? Então, boa tarde, Vitor, boa tarde, Arthur, João Pedro, boa tarde a todos vocês. Então, pessoal, a gente tem que pensar em a data que não coincida. Então, o ideal seria a gente fazer em maio, que fosse mais ou menos na metade, um pouco antes do Congresso. Ou pode ser até no comecinho, uma semana antes do Congresso. Acho que dá tempo tranquilo da gente fazer as inscrições, né? 6 semanas. Sim, tem que convidar alguém da Acnur. Provavelmente, como o evento vai ser online ou híbrido, aí eles vão participar online, mas aí eles teriam necessariamente alguém. Geralmente eles designam alguém do escritório. Acho que tem um escritório deles em Recife. Pode a pessoa vir ou então a pessoa participar online, seja do escritório aqui de Recife ou seja na central deles, central não, da representação deles em Brasília, né? É o Alto Comissariado das Nações Unidas. E aí, gente, temas para a nossa simulação. Quais seriam os temas? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Para vocês que falam inglês, eu vou postar. Ah, não precisa ser em inglês, não. Porque a inscrição você tem que fazer em inglês, né? Pronto, eu vou colocar agora no chat. Aí quem quiser dar uma olhadinha, mas quem escreve sou eu, tá? Não é para vocês fazerem inscrições, não. Aí é só para vocês terem uma noção do que é isso que a gente vai fazer. Ou seja, MUNS, como a nossa, lembrando que MUNS é Model of United Nations, para o pessoal que está ingressando agora que não sabe o que é MUN. MUN é o que a gente faz, simulações, tá? Em português é simulação, em inglês é Model of United Nations. Então, as MUNs, pessoal, elas são promovidas em vários níveis, né? Nível local, nacional, regional, internacional, etc. Inclusive, tem MUNs online, depois a gente vai divulgar para que vocês queiram participar, como a gente conseguiu participar no Canadá. Gisele, que está aqui, participou também. Acho que mais alguns dos meninos que estão aqui, não sei. Estou vendo só Gisele dos que participaram, né? Os outros também estão inscritos no SOI, como, por exemplo, a Silmério, Lucas, acho que João não, João Lucas, né? Então, Matheus, eles participaram no AMUN Online, sediada a partir do Canadá, que foi a MUNC, né? Receberam o certificado direitinho, não foi, Gisele? Cadê, Gisele, o pessoal que está aí?
Então, foi uma experiência bem interessante, né? Mas uma coisa, lá o pessoal não é tão gentil como aqui. Lá é bem mais sério. Aí teve uma hora lá que eu não entendi uma coisa, eu fui perguntar, ninguém me explicou, aí eu não consegui, não. Foi no É, primeiro dia, não. No e segundo eu eram fui falando. canadenses, né, que tem a fama de serem os mais gentis dos anglófonos, né? É, Todo apesar lá. que, você sabe, apesar que o pessoal de Montreal, eu já fui em Montreal, né? Montreal, eles não são muito simpáticos, não, por conta da questão francesa, né? Mas estou falando assim, canadenses, no geral, têm essa fama de ser gentis, né? Verdade. Pedem Mas foi desculpa legal por a pedir experiência lá. desculpa. I'm sorry, eles pedem desculpa por pedir desculpa, os canadenses. Sim, gente, mas enfim, o que é o negócio é o seguinte, a gente quer fazer a MUN, essa MUN vai ser registrada. Agora, ela pode ser em português perfeitamente, porém, contudo, entretanto, os melhores paper position, a gente vai, acho que vai ter que traduzir em inglês para enviar para eles. Inclusive, concorre a prêmios, a menções honrosas, né? Claro, a nossa MUN vai ser 100% gratuita, né? Não vai ter custo para vocês, só participar, né, da MUN. Então, quais são os assuntos que eles estão propondo? Que, na minha opinião, a gente poderia fazer um painel com esses assuntos. E aí eu queria ver com vocês. Refugiados e o impacto da Covid-19, proteção dos direitos da mulher refugiada, apoiando a inclusão social de refugiados e empoderando refugiados através da tecnologia. O que é que eu gostaria de saber? Se vocês achariam bom trabalhar com esses 4 temas ou escolher, por exemplo, só 2, porque a gente só trabalha numa tarde. Que lembrando, esses são temas para debate, para o debate na simulação. E aí, gente? Todos os temas também tem essa, Milena. Eu também gostei de todos os temas. Giovana também fala. Gisele também falou que gostou de todos os temas. Então, a gente pode fazer um AMUN numa tarde discutindo qualquer assunto, João Vitor também, qualquer assunto ligado a esses 4 temas. Porque aí eu já tenho que colocar, entendeu? No formulário que eu vou fazer esse final de semana, né? Para fazer a inscrição da nossa MUN interna aqui. Agora, lembrando, a MUN é interna, só que como ouvintes, aí a gente vai abrir inscrições, tá? Pode ficar como ouvintes. Agora, como delegado, só os alunos do projeto. Por quê? Porque a gente vai concorrer a prêmios e tal. Os melhores votos, como eu disse, vão ser encaminhados. E se vocês lerem lá, aí em inglês, vocês vão ver que, inclusive, teve de São Paulo, viu? Teve um pessoal de São Paulo que foi mencionado, acho que receberam prêmio e tudo, né? E alguns que não receberam prêmio, como eu disse, tiveram menções honrosas, colocando ideias criativas, né, nessas áreas, trazendo ideias criativas. Agora, são ideias criativas, mas que têm que ser compatíveis com... tem que ser ideias compatíveis, perdão, com a política externa daquele país. Então, deixa eu anotar aqui. Os temas vão ficar os 4. E repetindo, né? Refugiados e o impacto da Covid-19, temas da MUN. Temas da MUN. Refugiados e o impacto do Covid-19, proteção aos direitos da mulher refugiada, apoiando a inclusão social de refugiados e empoderando refugiados através de tecnologia. Perfeito. A data que eu sugiro para a MUN, né, para a simulação, seria no dia 5 de maio, que seria uma semana antes do congresso do curso de Direito. A tarde toda, viu, pessoal? A tarde toda. Se o pessoal da Acnur puder vir,
A gente poderia ver aí se encaixa, mais ou menos, mas seria uma tarde toda, tá? E aí daria uma meia hora para eles falarem e tal. Então, 5/5, quarta-feira, tarde toda. Ô, professor, no caso, vai ser os 4 temas ou a gente vai escolher um? Não, os 4 temas. Agora, vocês podem fazer os votos de vocês, escolhendo um ou vários, entendeu? Porque cada equipe, deixa eu explicar, principalmente para quem é novato, é importante saber. Vocês vão se dividir em equipes de 2 ou 3 pessoas representando países. E aí, diferente lá da MUNC, que não permitiu o pessoal ficar em equipe, a maioria das MUNs, elas permitem você formar equipes, entendeu? Essas equipes têm 2 ou 3 pessoas, tá? Pode ser individual, eu só recomendo se for uma pessoa veterana que já tenha participado já. Mas, assim, duplas ou trios, vocês representam um país. Aí vocês vão fazer o voto. Não estranha esse barulho, não, são as minhas cachorrinhas. Deixa eu botar elas para fora daqui. Tá vendo? Esse negócio de você transmitir de casa é complicado. Até os cachorros não colaboram. Beleza, João Pedro. Qualquer coisa, não tem problema não. Ela pega essas informações com algum de vocês, tá? Sim, aí como eu estava dizendo, a gente vai dividir, vocês vão escolher qual é o país que vocês querem representar. Cada um de vocês tem que fazer um paper position colocando as propostas daquele país. Essas propostas podem ser inventadas por vocês, desde que sejam propostas coerentes com a política externa daquele país, tá? Você leva em consideração 3 coisas: o histórico do país, você leva em consideração os tratados internacionais que eles forem partes e a própria política externa daquele país. Onde é que você pesquisa isso? No site da embaixada, no site do Ministério das Relações Exteriores do país, em sites de notícias de veículos confiáveis, como a BBC, o Le Monde Diplomatique. É aí que você pesquisa para fazer seu voto. O voto só é uma página, entendeu, pessoal? Que, inclusive, até os alunos dizem, uma página, mas é difícil fazer, porque é difícil resumir, mas tem que ser uma página. É uma página o paper position, tá? Por exemplo, eu escolhi representar o Brasil, beleza, eu vou ter que fazer um voto de uma página lá, fonte 12, Times New Roman, e colocando qual é a posição do Brasil. Aí você pode escolher um tema só para discorrer, ou vários, desde que consiga encaixar isso numa página só. Inclusive, a gente vai definir agora quais são os países. Pode ser com excesso, tá? A gente tem 40 pessoas no projeto, mas pode ser com excesso. Pronto, me digam aí, me deem sugestões de países. Podem escrever no chat, ou pode se escrever, ou pode escrever no geral, de países que seriam interessantes para discutir esses temas. Ou podem falar... Primeiro, tem uma equipe da secretaria que é só formada por alunos veteranos. Quem coordena a MUN são vocês mesmos, né? Geralmente são veteranos ou egressos. E aí, gente, qual país vocês querem sugerir para fazer parte? Espanha, perfeito. A Espanha é um bom país, tem um grande número de refugiados. Tem que ser país, pessoal, ou que tenha um grande número de refugiados, ou que receba um grande número. Canadá, pera ainda, Turquia sem dúvida, inclusive Turquia, deixa eu só botar minhas cachorras para fora aqui. Gente, deixa eu só tirar as cachorras do meu quarto, são 2 cachorrinhas. Olha uma criminosa aqui, ó. Vem, Luna, vem. Obrigado, gente. É porque é o seguinte, eu tenho uma cachorra já que tem 4 anos, né? Aí na casa da minha mãe tem uns 20 cachorros. Aí essa cachorra que está aqui se sentia muito só.
Quando eu ia para casa da minha mãe, que eu levava ela, ficava brincando com os outros, e quando eu voltava, ela ficava sozinha. Aí nasceu agora um filhotinho, Pinscher, né, uma cachorrinha. Aí eu peguei, as duas vivem brincando, né? Inclusive aqui no meu quarto elas entram. Quando eu estou dando aula assim, eu deixei a porta aberta, elas entram para ficar brincando. Aí você fica aquele rosna, rosna, rosna. Né? Mas é interessante. Inclusive, a minha esposa e minha filha estão na casa dos meus sogros e eu estou aqui só com as cachorras. Né? Vamos ver aqui. Turquia, França, Alemanha, perfeito. França, Alemanha, perfeito. Estou anotando, viu? Canadá, sem dúvida, o Canadá é mais do que necessário. A Alemanha já foi, Reino Unido, Inglaterra, Itália. Reino Unido, Itália. Gente, botem países da Estados Unidos, botem países do continente americano também. Estados Unidos, Líbano. Olha, Líbano, vamos ver Líbano. Líbano, Suécia, Grécia, perfeito, Suécia. Perfeito, gente. Rússia, eu não sei se a Rússia é um país que tem grande questão com refugiados, viu, Gisele? João Vitor, Mianmar, eu acho que não, viu? Até porque passou por um golpe militar, passando por um golpe militar, eu acho não interessante. Brasil, México, perfeito. Brasil, Fala comigo, México. pessoal. Eu não escutei, Oi? não. Eu não escutei, não. Falou comigo? Não, não, eu estava falando com o Vitor, que ele estava falando da questão de Mianmar. Ah, tá. Brasil, México, México. Peru, eu não. A Argentina, Tiago, acho que não. Seria mais interessante colocar Venezuela do que Peru, Argentina. Venezuela e Colômbia. Colômbia, não sei se vocês sabem, é um dos países que tem mais refugiados, porque o grosso dos venezuelanos eles não vem para o Brasil. Tem outros países também que a gente poderia colocar, por exemplo, países africanos a gente precisa colocar mais alguns. O problema de países africanos é que para pesquisar, mas a gente tem que colocar África do Sul, Nigéria, não, Afeganistão e Somália, Vitor, não, porque a gente tem que pensar, Cuba também não seria interessante. Né? Cuba, seria mais interessante colocar um Haiti, que tem um grande número de refugiados. Porque é o seguinte, Afeganistão e Somália são estados que têm problemas de organização. Estou falando assim para a gente pesquisar. Seria mais interessante Paquistão, né? Paquistão, a Índia. Cuba, nem tanto. Austrália, que também tem uma política interessante de refugiados. Sudão, eu duvido, Alisson, que vocês vão achar facilidade para pesquisar. Aí, lembrando, aí fica à vontade, né? Para se inscrever. Sudão, não. Sudão. Milena, o problema de colocar alguns países como Uganda e Sudão é o seguinte: pode ser que você não tenha tanto material para pesquisar, tá?
Deixa eu dar uma olhada em quem mais. Ponto 10, ponto 10, ponto 10. Agora, a Turquia, por exemplo, ali no Oriente Médio, a Turquia tem muito material para a gente pesquisar, inclusive em português, por incrível que pareça. Agora, Uganda, os países africanos é mais complicado. Talvez a África do Sul, Nigéria. Deixa eu dar uma olhada. Se eu acho. O público. Deixa eu ver aqui. O Sudão é um dos países mais acolhedores, realmente, de refugiados. Bom, eu vou colocar Sudão, vou acrescentar Paquistão também. Uganda também tem. Uganda, Sudão. Se Novos Países Baixos poderia ser, Nova Zelândia, acho que com a Austrália já daria conta. Israel, Israel poderia colocar também. Síria não é bom, não. Vamos ver quantas equipes aqui já tem. 23. Uhum. Japão, eu não sei como é que é a situação de refugiados no Japão e na Coreia do Sul, Alisson. Posso colocar um Japão. O que mais? 24. Japão. Sim, acho que refugiado no Japão não é. Aliás, o Japão sempre é um país que tem problemas com xenofobia, né? Tem essa questão. São um país assim, ou que receba, ou que atue de forma mais dinâmica, né? Países Baixos, sim. Estou com 25 aqui, aí vocês escolhem. Aí, gente, que dia eu vou liberar isso? Pode ser amanhã, meio-dia. Amanhã, meio-dia. Aí é por ordem de inscrição, tá? Vocês se inscrevem por ordem. Quem escolher primeiro, quem colocar o nome seu e ou da equipe, lá eu coloco as condições. A partir de meio-dia de amanhã, equipes de 2 ou 3 pessoas. Então, repetindo aqui. Ficaria os temas da nossa mão: refugiados e impacto do Covid-19, proteção dos direitos da mulher refugiada,
apoiando a inclusão social dos refugiados e empoderando refugiados através de tecnologia. Seriam os temas. Vocês podem criar paper positions, que depois eu vou explicar o que é, com mais detalhes, dentro de qualquer um desses temas. A data, a princípio, 5 de maio, quarta-feira, à tarde toda. As equipes que a gente anotou aqui. A secretaria, só formada por veteranos, ou egressos. As equipes que a gente anotou aqui. Espanha, Turquia, França, Alemanha, Canadá, Reino Unido, Itália, Estados Unidos, Líbano, Grécia, Suécia, Brasil, México, Venezuela, Colômbia, África do Sul, Nigéria, Paquistão, Índia, Austrália, Uganda, Sudão, Israel, Japão e Países Baixos. Pronto? Posso? Posso? João Pedro, a comissão julgadora vai ser formada pelos professores, acredito que eu, Marco Aurélio e Renan. Tá? Ah, não, mas você está falando da a comissão julgadora para a MUN não vai ter comissão julgadora, não, vai ter para o debate. Ah, isso não é um debate, não, viu? Isso é a MUN. Pronto, eu vou repetir os temas novamente, Giovanni. Aí eu falo. Tem, Laísa? Tem. Tem o WhatsApp, sim. Eu vou ver se eu consigo pegar o link aqui e postar para vocês, tá? Deixa eu repetir de novo aqui. Os temas seriam refugiados e impacto do Covid-19, proteção aos direitos da mulher refugiada, apoiando a inclusão social de refugiados e empoderando refugiados através da tecnologia. Seriam os 4 temas, que são os temas definidos. Agora vamos ver essa questão de WhatsApp. Inclusive, a gente tem grupo no Facebook, tá? Quem quiser pode, o grupo é fechado. Aí vocês podem me adicionar, Emerson Assis, me peçam para eu incluir vocês no grupo do Facebook. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui o WhatsApp. Pegar um link. Uhum. Epa, desconectou. Deixa eu ver se eu pago aqui. Que desconectou. Que eu estou usando aquele WhatsApp do desktop, né? Deixa eu ver aqui. Que aí eu já coloco no link aqui para vocês. Pronto, já teve aluno aqui que já pediu para participar do projeto, do grupo no Facebook, né? Perfeito. Estou abrindo aqui o WhatsApp. Professor, aí como são 4 temas, tem que fazer 4 baby positions? Não. Basta o paper position pode abranger um só, 2 ou mais. Você pode escolher, aí fica a escolha da equipe, sabe? Porque qualquer um desses temas vão ser objeto de discussão na MUN, sabe? Sei. Aí, às vezes, você pode colocar, como ele é relativamente... como o paper position é pequeno, então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que delimitar, né? Entendeu? Entendi. Aí na hora apresenta sobre os 4, né? Mesmo não estando no paper. Pode discutir sobre os 4, exatamente. Pode discutir sobre os 4. Ok. Deixa eu copiar aqui o link. Eu sou um pouco... O WhatsApp não é minha rede social.
Aliás, nenhuma. Eu vou colocar aqui para copiar, para mandar o link para vocês. Deixa eu copiar o link agora, vai. Pronto, quem quiser entrar, eu vou postar agora no WhatsApp. Pronto, gente, coloquei no chat agora o link do WhatsApp. Eu estou aprovando aqui os que estão pedindo já para participar. Pronto, perfeito. Podem adicionar aí. Pessoal, agora vamos ver o debate. Aí o debate entra naquilo que... Aí tem que ter uma comissão julgadora, tá? Que aí a gente vai convidar. Pensando em convidar Renan do Lapre, Marco Aurélio tem que estar, pode ser um Gustavo. E aí a gente tem que escolher para o debate, eu também já queria ver com vocês. O debate, o ideal é a gente fazer em abril, mês que vem. O debate, pessoal, aí só pode ficar duas equipes, tá? Com 3 pessoas cada, porque o debate é popperiano. Então, o debate popperiano tem que ser sempre 3 pessoas de 2 equipes, defendendo um tema extremamente polêmico. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer seleção para as equipes que querem defender e ser contra no debate. Teve um tema que foi sugerido, acho que foi por Pedro, não sei se Pedro está aqui hoje, que eu achei interessante, embora muito polêmico e que dá pano para manga, apesar que esses debates têm que ser polêmico mesmo. Agora, o negócio é se a gente vai ter alguém com disposição para defender a posição que seja a favor. Por exemplo, Pedro, ele deu, acho que foi Pedro Lucas, né, que inclusive ele foi meu orientando de TCC. A sugestão dele é porque o debate ele tem que ter uma pergunta. Estou fazendo suspense, né, Cecília? A imigração de muçulmanos na Europa, ela é positiva? O que é que vocês acham desse tema? Boa tarde, Lucas. É bem polêmicozinho, né? Ou Porque generaliza de certa forma e o pessoal vai dizer, ah, não, não é para abrir porque tem terrorismo. Mas isso é uma generalização. é um senso comum, né? Sim, É, só que note, você tem que ter uma equipe, Gisele, que é a favor disso, dizer assim, que tem que virar um bolsominion da vida, dizer assim, é isso mesmo, entendeu? Quem já participou aqui do debate, ou já viu, sabe do que eu estou falando, porque uma equipe tem que ser a favor, outra tem que ser contra. Entendeu? O tema é interessantíssimo, até porque você pode discutir dados, etc., né? E também, por exemplo, a equipe que for a favor dessa ideia, ela também não pode se basear só no senso comum e no grito, né? Agora é o seguinte, pessoal, exatamente, Cecília, eu também penso. Eu gostei do tema que Pedro sugeriu. Agora também eu queria ter mais temas para a gente poder trabalhar. Mas assim, o tema que ele sugeriu é interessante, é muito polêmico, até demais. Mas tem que ser, redebate popperiano tem que ser tema polêmico mesmo. Mas se alguém quer sugerir alguma coisa diferente, ou a gente pode fazer o seguinte, nesse caso, a gente pode receber, eu vou depois coloco isso no grupo do WhatsApp, coloco isso no grupo coloco isso também no grupo do Facebook, que até a semana que vem, agora aí a gente já teria que fazer o debate em abril, entendeu? A gente deixaria a simulação para fazer no começo de maio, porque tem que escrever ela junto à Acnur, para a gente concorrer à premiação e tudo mais, e deixaria para fazer o debate em abril, tá? Agora, é bom a gente fechar isso daqui para a semana que vem. Aí, pessoal, vocês mandariam temas. A gente pode até fazer uma enquete. Fazendo uma enquete no Classroom, né? Porque lá tem modalidade de enquete.
Gisele, para a inscrição no debate, eu vou pedir que faça da equipe, porque aí você já vem com a tua equipe. São 3 pessoas. A simulação pode ser equipe de 2 ou 3. No debate tem que ser 3, porque, como você sabe, você participou, cada aluno tem uma posição, né? E tem o seu tempo de falar. Então tem que ser A1, A2, A3, B1, B2, B3. Sempre são 3 pessoas. Então não tem como ser. Então a pessoa tem que escrever já com a sua equipe. De preferência, pessoas que são bem entrosadas, porque ali é um bate-bola, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir até semana que vem não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir para receber propostas de temas até sexta-feira. Eu abro hoje a enquete aliás, a enquete não. Eu vou pedir para que vocês encaminhem temas até sexta-feira à noite. Isso, tá bom. Aliás, até sexta-feira à noite não, até domingo. Pode mandar temas, sugestões de temas. Para o debate, exatamente, Gisele, para o debate. Porque da simulação já está fechado. A data do debate eu sugiro 14 de abril. Do 4. Aí o debate é o seguinte: as equipes, cada aluno das equipes, das duas, que são 3 de cada, recebe 20 horas. Os demais que vão ficar como ouvintes e torcida recebem 10 horas no debate. Que lembrando que a carga horária que vocês vão receber não é pela presença em sala. Lucas, eu acho que num tema desse ele não ia querer participar, não, viu? Ele é uma pessoa até acessível. Mas se for um tema desse tipo, é positiva a imigração muçulmana na Europa, ele não vai querer, não. Ele não quis da China, a gente tinha sugerido fazer da China, ele não quis, ele disse que aquele tema, porque aí ele está dando a posição do governo dele, entendeu? Ele não quis. Não, ele é acessível, ele responde. Se for muito, assim, polêmico, ele não vai querer, não. Mas ele vem, se a gente chamar o Paulo. Pronto, pessoal, então combinado isso. Aí amanhã, a partir do meio-dia, vocês podem se inscrever no Google Classroom, as suas equipes, e escolher os países, tá? Quando for escolher o país, já coloca o nome dos alunos que vão fazer e o nome da equipe que você quer representar. Por exemplo, França, aí coloca Silmério e Lucas, tá certo? Amanhã, meio-dia, vai estar disponível. Para a simulação, para o debate, não. Para o debate, a gente vai colocar para receber sugestões de temas para o debate, né? Diplomatas não gostam muito de se comprometer, não. Pronto, gente. Mais alguma pergunta? Isso, Bruna. Coloquem um comentário a equipe e o país. Isso aí. É assim que vocês vão fazer. Pode mudar a equipe desde que seja com antecedência, né? O que mais, gente? Sim, vamos falar da ONU? Pronto, pessoal. Agora eu vou falar da ONU. Os veteranos que já quiserem se retirar podem se retirar. Agradeço a presença de vocês. Né? Ou se quiserem permanecer conosco, porque aí eu vou falar da ONU. Né? Vou falar ainda naquela fase de capacitação do nosso projeto, que é essa fase inicial. Né? Tem mais semana que vem.
E depois disso a gente vai dar, ainda tem capacitação, aí semana que vem vai ser o Conselho de Direitos Humanos da ONU, junto com a Acnur. E depois disso a gente vai falar no começo de abril sobre a questão da organização, da mundo, debate, etc, etc, etc. Certo, gente? Então vamos lá. Esse material que eu vou passar para vocês já está disponível no Classroom. Então, pessoal, a partir desse momento, quando eu começar a apresentar, podem perguntar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, né? Está à disposição. Bem, pessoal, então, esses slides estão disponíveis e a gente vai falar agora de ONU, Organização das Nações Unidas. Ponto 10 é em relação à disciplina que a gente lecionava, né? Então, é ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi fundada em 1945 através de um tratado chamado Carta de São Francisco. É a sucessora da Liga das Nações, que foi extinta devido à Primeira Guerra Mundial, né? Aliás, devido à Primeira não, devido à Segunda. Ela foi criada após a Primeira Guerra, mas ela não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo extinta. A ONU é uma entidade importantíssima, mas ela tem alguns problemas sérios. O principal dela é que ela não conseguiu acompanhar o desenvolvimento do sistema internacional. Ela foi projetada num contexto de sistema internacional de Guerra Fria e atualmente a gente está num contexto de sistema internacional de pós-Guerra Fria, tá? De pós-Guerra Fria. Então, ela é anacrônica, né? Ela tem alguns problemas que se refletem nisso, principalmente em relação ao Conselho de Segurança. O que é bem interessante a gente notar é que os brasileiros tiveram uma posição destacada desde a criação da ONU. Tanto Oscar Niemeyer, arquiteto, contribuiu para o desenho da ONU, na verdade ele acabou desenhando a maior parte do prédio, que o outro arquiteto que estava trabalhando era Le Corbusier, um arquiteto suíço muito famoso que trabalhou no Brasil, né? Por isso ele chamou Oscar Niemeyer. Mas quem já visitou a ONU, já viu pela internet, em filme, vê que ela é claramente parecida com os prédios de Brasília, né? Eu já fiz a visita à ONU, já fui lá várias vezes, né? E aí, pessoal, é interessante notar que a primeira pessoa a discursar na ONU foi um diplomata brasileiro muito competente, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha discursou tão bem, mas tão bem que a partir dali se gerou a tradição que existe até hoje, que é algum diplomata brasileiro, ou o presidente da República, que abre a Assembleia Geral todos os anos da ONU. Né? Oswaldo Aranha, ele apresentou o projeto de criação do Estado de Israel, que na época estava prevista a criação do Estado de Israel, a Palestina, os dois eram previstos, e Jerusalém ser uma cidade neutra administrada pela ONU. Não deu certo, né? Mas ele é bastante lembrado, inclusive em Israel tem praça, avenida com o nome dele até hoje, né? Um diplomata muito competente, era ministro das Relações Exteriores do governo Getúlio Vargas. Órgãos da ONU. A ONU tem a Assembleia Geral, que é a reunião de todos os Estados-membros. Atualmente são 193 membros efetivos e 2 observadores, que não têm direito a voto, só têm direito de voz, que seria a Palestina e a Santa Sé. Santa Sé é a pessoa jurídica que representa o Vaticano e a Igreja Católica, né? Ele é equiparada a Estado soberano. Na Assembleia Geral, pessoal, todo o Estado, não importa o tamanho, tem direito a um voto, tá? Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU é o órgão que detém poder coercitivo. Ele é formado por 5 membros permanentes, que seriam Estados Unidos,
Rússia, China, França e Reino Unido. Eles representam os vencedores da Segunda Guerra Mundial e mais 10 membros temporários eleitos a cada 2 anos, com vagas de acordo com o continente, né? Distribuída pelos continentes, melhor dizendo. O Conselho de Segurança da ONU ele tem poder coercitivo, mas ele só aplica uma sanção e ele pode aplicar sanções econômicas, políticas e militares se um dos membros permanentes não vetarem. Então, por exemplo, um dos problemas da ONU é esse. Se um Estado é aliado de um membro permanente, e se ele fizer uma ação passível de sanção no âmbito internacional, esse membro permanente vai vetar. Se abster, não tem problema não, viu? Mas se vetar, não atua. Então, por exemplo, pense em Israel. Israel é um grande aliado dos Estados Unidos, né? Israel, sei lá, fez alguma ação que merecesse sanção. Coloca em votação. Estados Unidos vetariam. Uma ação, por exemplo, contra a própria Síria, né, que é uma aliada da Rússia e da China. A Rússia e a China já vetaram ações contra a Síria, e aí a gente tem vários exemplos, gente. Então, o Conselho de Segurança da ONU ele precisaria ser reformulado, existem várias propostas, inclusive o Brasil, há quase 30 anos, gostaria de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que aí se colocaria esses membros permanentes, aumentaria o número de membros permanentes, e se colocaria, como acontece com os temporários, né, por continentes ou por regiões, por exemplo, colocar um representante da América Latina, que provavelmente seria o Brasil, né? Então, o Conselho de Segurança da ONU, pessoal, ele reflete um sistema internacional de Guerra Fria que não existe mais, a não ser na cabeça de gente como Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho é ruim, não é porque ele é de direita, mas é porque ele pensa que a gente ainda vive no sistema internacional da Guerra Fria, ou seja, com comunismo, com esse tipo de coisa. O sistema internacional de hoje, do pós-Guerra Fria, é um sistema complexo e que, apesar dos 30 anos que está aí, ainda não alcançou um ponto de equilíbrio. Historicamente analisando, e aí o pessoal de relações internacionais discute bastante essa perspectiva em disciplinas como política externa, é que se você tem um sistema internacional com vários atores e que ainda não alcançou um ponto de equilíbrio, isso acaba em guerra, como aconteceu na própria Primeira e na Segunda Guerra Mundial, no período napoleônico, durante a Guerra dos 7 Anos, que para alguns foi a Primeira Guerra Mundial de verdade, né? Foi a Guerra dos 7 Anos. Essa chegou no Brasil, né? A Guerra dos 7 Anos. Então, você teve combates na Europa, na África, nas Américas, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Durante a Guerra dos 7 Anos, e que também tinha uma situação de muitas potências disputando o cenário internacional e que ainda não havia um ponto de equilíbrio. Porque, reparem, a Guerra Fria, e por isso que muita gente que viveu naquele período, como o Olavo de Carvalho, que se acha a maior inteligência do Brasil, eles pensam, pessoal, que eles pensam que ainda existe uma teoria para voltar aquilo, porque o sistema internacional de Guerra Fria era mais fácil de se entender, sabe? Sim, porque era o sistema bipolar. Você tinha comunismo e capitalismo de um lado ao outro. Havia um ponto de equilíbrio nas armas nucleares, né? Só que o sistema internacional de hoje, ele é mais complexo. Você tem as potências tradicionais, como os Estados Unidos, você tem as potências emergentes, como a China, né? E que disputam esse cenário internacional. Vai terminar em guerra o sistema internacional atual? Não sei. Quem viver verá, literalmente, né? Mas deixa, eu não vou falar mais para não desanimar vocês, que são muito jovens. Conselho Econômico Social. Esse Conselho Econômico Social ele é formado por, se eu não me engano, 54 membros. É ele que define as políticas públicas das agências da ONU. Então, por exemplo, as prioridades, entidades como a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a própria Acnur, que é a de refugiados, né, seguem as diretrizes econômicas e sociais definidas por esse órgão. O Conselho Econômico Social, pessoal, ele é muito importante. E se vocês pensarem que, por exemplo, o Conselho de Segurança ele tem sérios problemas devido à questão do veto dos permanentes, já o Conselho Econômico Social ele acaba prestando um serviço muito importante para os países mais pobres. E aí ele permanece. Por exemplo,
Quando eu fiz a visita guiada, eles mostraram como a ONU tinha ajudado a baixar o número de casos de febre amarela na África, distribuindo mosquiteiros que custavam $10. O Conselho de Tutela era para administrar territórios que tinham, a ONU tinha tutela, ele acabou extinto em 94, porque o último território tutelado pela ONU alcançou a independência nesse ano. O secretariado, né, que é a Secretaria-Geral, que funciona lá em Nova York, no quartel-general da ONU. O secretário-geral atualmente é um português, Manuel Guterres. Existe, gente, um revezamento de continentes, tá? Um secretário de um continente não vai suceder outro. Por exemplo, o atual português, Manuel Guterres, Europa. O anterior era Ban Ki-moon, coreano. E o anterior a Ban Ki-moon era Kofi Annan, que era de Gana, né? Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar disso, Kofi Annan, talvez o sucessor dele fosse Sérgio Vieira de Mello, que era um brasileiro, um grande diplomata também, que inclusive morreu no atentado à sede da ONU no Iraque. Tem um filme na Netflix com Wagner Moura, que eu não sei se vocês já assistiram, que é Sérgio. Vale a pena visitar, ver a vida desse grande diplomata brasileiro. O Brasil sempre teve diplomatas excelentes, de grande nível, e ele era muito cotado para ser secretário-geral da ONU. O próprio filme fala isso, né? Quando os americanos dizem, olha, eu sei que você quer ser secretário, tal, ele era gente da confiança de Kofi Annan, né? Então, tem mandato de 5 anos, o secretário-geral, com direito a uma reeleição, só pode se reeleger uma vez, e não pode haver sucessão de pessoas da mesma nacionalidade, e, inclusive, como eu disse, eles tentam, tentam não, eles conseguem revezar não só o país, mas até o continente. Então, diz, tinha um africano, aí depois do africano foi um asiático, aí depois do asiático um europeu. Então, próximo talvez seja alguém do continente americano ou da Oceania. Agências e programas especializados da ONU. A ONU tem várias entidades, algumas têm independência jurídica, mas aí, para quem estuda direito, sabe do que eu estou falando. E os outros também vão entender a metáfora. Essas agências especializadas da ONU, pessoal, a relação dela com a ONU seria como se da administração pública direta com os órgãos da indireta, como, por exemplo, as empresas públicas, as autarquias. Elas têm independência, só que elas são subordinadas à ONU, entendeu? Elas têm independência jurídica, mas são subordinadas à ONU, como, por exemplo, no caso da administração pública, vocês sabem que, por exemplo, a Petrobras é uma empresa, ou seja, de economia mista, né? O maior acionista é o governo federal. Ela é independente, mas, do ponto de vista jurídico, mas o seu acionista principal é o governo federal. Ou as universidades, né, federais e o INSS, que são autarquias, que são entidades que seguem o direcionamento também dado pelo governo federal, mas que são, têm juridicamente independentes. Então, a gente tem aí a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que eu já participei de projeto, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e tem muitos projetos no Brasil. A Unesco, que é a Organização para a Educação, Ciência e Cultura. A Unicef não é organização, gente, ela não é independente, ela é um fundo, por isso que o F, que é Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, essa é independente, né? O FMI, Fundo Monetário Internacional, que é um banco, também é independente. O BIRD, que é outro banco, que é o que a gente chama de Banco Mundial, também é independente. São dois bancos, né? A diferença é que o FMI só trabalha com reservas monetárias, políticas macroeconômicas, enquanto que o Banco Mundial já financia projetos, pode financiar a estrada. Por exemplo, o FMI não empresta dinheiro para construir uma estrada. O Banco Mundial, o BIRD, sim, né? Ele financia. O FMI, por exemplo, se um país ele não tá com as suas reservas cambiais, que é para estabilizar o valor da moeda lá embaixo, aí o FMI empresta dinheiro. O país está com a sua inflação, a economia desorganizada, o FMI vai lá e presta assessoria, entenderam? A ONU, pessoal, ela se dedica principalmente a manter a paz e a segurança internacional, defender o direito internacional e os direitos humanos
distribuir a ajuda humanitária, que, na minha opinião, ela se mantém por conta disso, e promover o desenvolvimento sustentável, que é uma miragem, né? É uma coisa que deveria ser mais efetiva. Então, ela trabalha basicamente nessas áreas, mantendo paz e segurança, trabalhando com o direito internacional e direitos humanos, a ajuda humanitária e a questão do desenvolvimento sustentável, que é mais discurso do que efetivamente uma prática. Deixa eu olhar se alguém tem mais alguma pergunta. Pronto. Sim, Lucas, o filme do Sérgio está disponível na Netflix. Vale a pena, com Wagner Moura. O pessoal disse que não tem filme ruim com Wagner Moura, né? Eu gosto muito dele, acho ele um bom ator. Mas o que é interessante é que, por exemplo, o pessoal confundiu muito a figura do Wagner Moura, que é um cara de esquerda, um cara que tem um perfil de defensor de direitos humanos, com o Capitão Nascimento, entendeu? O Capitão Nascimento, e ele mesmo diz, o Capitão Nascimento é um bandido, né? E as pessoas aí começaram no começo, querendo tratar ele como se ele fosse o personagem, né? Sendo que o personagem tem um perfil totalmente diferente do dele, né? A família de Wagner Moura é de Rodelas, na Bahia, que é bem perto da minha cidade. Minha cidade é do lado pernambucano, né? Rodelas fica do outro lado do Rio São Francisco, né? Rodelas, Glória e Paulo Afonso. São as cidades da Bahia mais próximas da minha cidade, que é Petrolândia. É uma cidade bem pequenininha, Rodelas. A família dele é de lá, ele foi criado em Salvador. É uma cidade bem pequenininha, tem uma aldeia, Trucar, indígena. Acho que tem menos de 10 mil habitantes, certeza. A minha cidade tem 35 mil, acho que Glória tem 15, Paulo Afonso tem mais de 100 mil, né? A maior cidade lá, Pernambuco e Bahia, a maior cidade é Paulo Afonso. Mas são perto, assim, você conhece, né, as cidades. Bom, sim, pessoal, vamos prosseguir aqui para terminar. A ONU tem 193 membros atualmente, a Suíça só aderiu em 2002, 193 membros, como eu disse, permanentes, efetivos, né? Tem 2 observadores, que seria a Santa Sé e a Palestina. A Suíça só aderiu em 2002 porque a Suíça diz que a ONU foi criada pelos vencedores da Segunda Guerra, é verdade, e a Suíça é um país neutro, né? São entidades observadoras na ONU, percebam que não tem só estados, tem entidades como a União Europeia, a Unasul, que praticamente está extinta, a Câmara de Comércio Internacional, que é uma ONG, ICC, é uma associação empresarial internacional, a Palestina e a Santa Sé. Esses membros observadores, pessoal, eles têm direito só à voz, eles não têm direito a voto, eles não podem votar nas questões da ONU. Idiomas oficiais da ONU seriam inglês, árabe, chinês, francês, russo e espanhol. A tradução simultânea das assembleias é feita nesses 6 idiomas. Tá certo? E as visitas guiadas também. Isso seria também por conta dos 5 membros permanentes do conselho também? Exatamente. Por conta de... E seriam 5 permanentes, e no caso do árabe, porque o árabe é uma das línguas mais faladas no mundo, e é a língua praticamente do mundo muçulmano, do mundo não, quer dizer, dos povos muçulmanos. Então, exatamente. E percebam que são todas línguas que tem em vários países. O russo mesmo é praticamente a língua base, assim, a língua franca do leste europeu, né? O espanhol nem se fala, que fora o inglês, acho que é a língua que tem o maior número de países. Inglês, árabe e espanhol, acho que são as línguas que têm o maior número de países como língua oficial. Parece que fora primeiro o inglês, segundo o árabe, não, segundo o espanhol, o árabe e o francês, só que tem o maior número. Agora, o português tem mais falantes que o francês.
hoje, né? Mas países, não, né? Porque a França teve muitas colônias. Muito mais colônias do que Portugal, né? E o francês também é uma língua importantíssima na diplomacia. Aí, quando a gente faz uma visita guiada à ONU, pessoal, a gente pode escolher uma dessas línguas. Eita. Então, eu fiz em espanhol ou foi em inglês? Eita, foi uma das duas. Acho que foi espanhol. Foi o espanhol. Foi espanhol. Foi até uma estagiária da América Latina que estava acompanhando a gente. Exatamente, eu fiz em espanhol. Aí teve outra vez, deixa eu contar essa rapidinho. Teve uma, não foi na ONU, foi na Polônia. Fui fazer uma visita guiada na Polônia, aí não tinha vaga mais em espanhol e italiano, eu fui fazer em inglês, estava lá, aí tinha um americano que era casado com uma latina, a mulher dele era claramente latina. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, é, a, a, a excursão de espanhol é aquela. Aí eu disse, muito obrigado, eu estou bem aqui. Eu falei para ele, né? Que ele era casado com a latina, ele disse, esse cara também é um latino, né? Então, vou quis ser simpático. Não, quase, se fosse outro, eu dizia, minha língua não é espanhol. Mas como eu falo espanhol também, então eu só disse assim, muito obrigado, eu estou bem aqui. Aí eu acompanhei em inglês. Bom, pessoal, voltando aqui. Conselho de Segurança da ONU. Tem 15 membros permanentes, sendo 15 membros, perdão, sendo 5 permanentes, já falei, né? Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e França. 10 membros temporários eleitos a cada 2 anos, com direito a uma reeleição consecutiva, né? E os membros permanentes possuem direito a veto, como a gente já falou aqui e já discutiu. Inclusive, esse Conselho de Segurança da ONU, para a ONU ter mais efetividade, ele tem que ser repensado, porque ele não é adequado para o sistema internacional de pós-Guerra Fria que nós temos hoje. E por último, gente, o orçamento da ONU é bancado conforme a capacidade contributiva de seus membros. Geralmente, quanto maior a economia, mais o país paga. Agora, percebam que esse percentual aqui não é o percentual do orçamento do país, é do orçamento da ONU, tá? Por exemplo, os Estados Unidos pagam 22% do orçamento da ONU, que em 2020 seria equivalente a 678 milhões de dólares do orçamento da ONU, não é dos Estados Unidos. O orçamento dos Estados Unidos é trilionário, né? O Japão paga 8,5%, a Alemanha 6%, o Reino Unido 4,5%, a França 4,4%, a Argentina 0,9%, a Austrália 2,2%, o Canadá 2,7%, o Brasil 2,9%, que seria equivalente a 90 milhões de dólares, que eu saiba, a última vez estava atrasado, viu? Uma vez que eu sou, não sei se Bolsonaro mandou pagar. A China, 12% em 2020. A menor cota é de 30 mil dólares para países pequenos e muito pobres, que são países, assim, para dizer assim, não vou deixar de graça. E são países que recebem mais ajuda do que efetivamente pagam. Por exemplo, São Tomé e Príncipe, na África, Eritreia ou Burundi, eles pagam 30 mil dólares por ano à ONU. Isso aqui é pago por ano, tá? Então, o Brasil paga 90 milhões de dólares, os Estados Unidos pagam 600 milhões, que é a cota limite, né? A China, 12%, e aí vai. Referências para estudo da ONU, a gente tem os autores e principalmente o site das Nações Unidas. Tem o site da ONU Brasil, que vale muito a pena vocês visitarem. Inclusive, tem vagas de estágio, profissão. De vez em quando, eles abrem um processo seletivo para contrato de 1 a 2 anos, então vale a pena olhar. E o próprio site da ONU, que tem disponível nos idiomas oficiais. O site da ONU Brasil, que é do escritório aqui, está disponível em português e vocês podem acessá-lo facilmente. Tem aí nas referências dos slides, que está disponível no Classroom. Pronto, gente. O que mais? Terminei a apresentação. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Podem perguntar, se vocês tiverem.
Ninguém tem mais perguntas? Beleza, esse material já está disponível no Classroom. Ainda hoje eu posto o tema do debate. Tema do debate não, pergunta se alguém tem algum tema para o debate. E amanhã, a partir de meio-dia, aí já está aberta as inscrições. Então é isso, gente. Tranquilo, obrigado pela presença de todos. Agradeço pela presença de cada um de vocês aqui conosco. E vamos encerrar nosso encontro, tá certo? Qualquer coisa, podem mandar e-mail para mim, WhatsApp, Classroom, a gente está de olho. Então é isso. Meu boa tarde a cada um, a cada um. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Quiserem colocar aqui boa tarde, podem colocar para registrar. Ou presença, né?